Olá, dou-lhe as boas-vindas ao Rumos, o nosso lugar de encontros e de culturas. Hoje trazemos novidades de São Vicente, uma das ilhas mais afetadas pelas cheias, que no passado mês de agosto deixaram um rastro de destruição e de morte em Cabo Verde, mas ao mesmo tempo demonstraram o poder da solidariedade e a força da diáspora. A Afropsis, plataforma criada em Portugal por um conjunto de profissionais afrodescendentes na área da saúde mental, foi uma das associações que se juntou à corrente humanitária e esteve vários dias no terreno. Este é um trabalho que vamos conhecer na nossa entrevista com o psicólogo Enda Vieira Lopes, que vamos receber aqui no Centro Cultural Cabo Verde, que, como sempre, tem muitas novidades na programação, a imagem do que acontece no Museu de Lisboa, destino da nossa primeira reportagem. Lisboa tem muitas histórias por contar, histórias guardadas, esquecidas ou simplesmente desconhecidas. É esse o convite que o Museu de Lisboa Palácio Pimenta faz com a nova exposição temporária Crónicas de uma Lisboa desconhecida. A mostra reúne quase uma centena de peças das reservas do museu. Muitas nunca antes tinham sido mostradas ao público. Já há uns anos que a equipa do Museu de Lisboa tinha o desejo de poder mostrar, e antes de mostrar, investigar mais e de documentar melhor algumas das muitas peças das nossas coleções que ainda nunca tinham sido objeto de exposição. E então surgiu esta ideia de contarmos várias micro-histórias da história de Lisboa, sobretudo com um enfoque no século XIX e no século XX, até há pouco tempo, mostrando então quase 100 peças que aqui podem ser vistas, que nunca ou quase nunca, estamos a falar acima dos 95%, foram mostradas ao público. Organizada como um roteiro pela cidade, a exposição percorre 12 zonas de Lisboa, da Lapa aos Olivais, de Marvila ao Terreiro do Paço. O chão do museu transforma-se num grande mapa, orientando os visitantes por narrativas, objetos e personagens que fizeram parte da vida da capital. Para dar voz a estas crónicas, foram convidadas 12 personalidades conhecidas do público, como Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães. Convidamos 12 personalidades conhecidas do público de agora, alguns são escritores, outros não, para nos escreverem 12 curtos textos em tom de crónica sobre ou bairros de Lisboa ou personagens que lhes digam alguma coisa. E tivemos um ótimo acolhimento e algumas dessas histórias são autobiográficas, têm que ver com a sua própria vivência de de alguns destes bairros, outras, pelo contrário, são ficcionadas a partir das nossas peças e das nossas personagens históricas que aqui viveram em Lisboa, em algum momento. Entre as muitas histórias recuperadas, destaca-se a do italiano Vincenzo Lunardi, o primeiro homem a sobrevoar Lisboa num balão, levantando voo do Terreiro do Paço. Mas há mais. Temos depois a história do Cândido dos Reis, que as pessoas mais ou menos conhecem, mas talvez não saibam da revolta chamada Revolta do Elevador, que foi uma revolta que precedeu nas vésperas da Revolução Republicana do 5 de Outubro. E ele acabou por morrer por engano, devido a diríamos hoje, uma fake news. Ou até a empreendedora Madame Burnet, uma famosa modista no Chiado, que fez mudar as modas das senhoras de então. É uma exposição para quem vive na cidade, para quem a visita e para quem acredita que cada rua esconde uma história. Vão descobrir, como nós fomos descobrindo ao longo deste processo, várias Lisboas novas e muitas histórias que se interligam de maneiras completamente inesperadas e divertidas. E ficamos não só com muito mais informação sobre a cidade de Lisboa, como há momentos em que nos emocionamos e francamente nos rimos de tão divertidas são as histórias. Até março de 2026 há um novo roteiro para descobrir Lisboa, dentro do Museu de Lisboa
no Palácio Pimenta. Deixe-se guiar por esta cidade desconhecida que apresenta novos caminhos e tem sempre muitas histórias para contar. Aqui no Centro Cultural Cabo Verde também há muito para descobrir, mas para já damos as boas-vindas ao nosso convidado, o psicólogo Enda Vieira Lopes. Olá Enda, bem-vindo ao Rumos, é um gosto receber-te. Tu estás aqui em representação da Afropsis, que esteve recentemente numa missão humanitária em Cabo Verde, portanto, de ajuda à população de São Vicente, que foi uma das mais afetadas pelas cheias que aconteceram em agosto. Como é que surgiu essa presença, como é que aconteceu essa missão e qual é que foi o contributo que a Afropsis deu? Em primeiro lugar, quero-te agradecer também muito este convite, porque também é uma oportunidade, nós também podemos falar um bocadinho sobre o trabalho e até trazer um bocadinho também mais de visão para as coisas que vão acontecendo lá fora e que é importante nós, enquanto diáspora, estarmos cada vez mais também envolvidos com o continente. A questão desta missão, obviamente, soubemos todos, claro, daquilo que estava a acontecer em Cabo Verde e nós, enquanto Afropsis, tivemos já há alguns anos, no início, tínhamos feito assim um bocadinho uma tentativa de ajudar as pessoas afrodescendentes quando foi o conflito da Ucrânia, mas uma das coisas que nós sentimos é que, apesar de nós disponibilizarmos às pessoas consultas gratuitas de saúde mental via online, a verdade é que, refletindo um bocadinho sobre a situação, não havia logística, muitas vezes as pessoas também não é esse o primeiro pensamento, não é disso que vão à procura, e então de certa maneira ficou-nos assim um bocadinho de gostaríamos de ter feito mais. O que acontece nesta altura, nós fazemos também essa mesma proposta, pomos lá pessoas que conheçam, que tenham sido afetado por este drama das chuvas e das derrocadas em São Vicente, também que estaríamos dispostos para fazer acompanhamento psicológico gratuito. Fizeram, portanto, esse anúncio, essa publicação, através das vossas redes sociais, para chegar a quem estivesse em São Vicente a precisar de apoio. Sim, não só quem estivesse em São Vicente, mas, por exemplo, pessoas que estivessem cá e tivessem familiares lá e estivessem a passar por esse tipo de stress e a querer conseguir lidar com a situação. Entretanto, o que acontece é que a Associação de Saúde e Solidariedade da Diáspora de Cabo Verde, na qual eu também faço parte, no seu fórum estavam a construir uma missão a Cabo Verde. Esta missão a Cabo Verde ia focar essencialmente nas questões mais médicas e nas áreas também da proteção civil. E eis que, na conversa, não é? Eu estou a falar com a Ana Gomes, e a Ana Gomes que liderou o projeto, a missão, e pergunto, então e saúde mental? O que é que acham? A Ana disse logo, eu achava uma excelente ideia. Ora, como eu tenho esta ligação também com a Afropsis, fui falar com os colegas e pronto, foi unânime, surgiram logo uma série de pessoas que perceberam que, sim, mais do que pedir que as pessoas nos liguem, se calhar é muito mais efetivo se for esse processo de ir para lá. E foi assim que começámos nós, entre nós psicólogos, ainda numa fase, no fundo, a definir o que é que seriam os nossos objetivos, o que é que nós poderíamos ir fazer, não é? E então fomos lá criando, fomos lá conversando o que é que poderia ser e criámos imensos planos, criámos imensas ideias, projetos, etc, etc. A realidade é sempre um bocadinho mais complexa. Portanto, encontraram alguns desafios, mas para quem nunca ouviu falar da Afropsis, nós estamos aqui a falar de uma plataforma, portanto, criada em Portugal e que junta profissionais afrodescendentes que trabalham na área da saúde mental. Quantos de vocês é que tiveram a possibilidade de ir para São Vicente? E estavas aqui a partilhar que a realidade que depois acabaram por encontrar não foi um encontro daquilo que estava planeado. Quais é que foram os principais desafios? Olha, nós conseguimos levar cerca de 5 psicólogos e o que nós sentimos logo foi, ok, nós estamos a mandar 5 psicólogos para uma realidade que muitos deles não conhecem. Felizmente há também uma equipa de psicólogos que já estava lá em São Vicente desde o início a trabalhar, que iria fazer essa articulação connosco, juntamente com a Delegacia de Saúde de São Vicente, mas nós já prevíamos que as coisas iriam ser extremamente intensas. E então tivemos assim essa chapada, que é uma chapada boa, né? Que é de que
Planear é bom, é super bom, porque dá-nos essa estrutura, mas depois é preciso ter um jogo de cintura tremendo, porque as coisas nunca são como se quer. Especialmente num cenário como este, não é? Em que as coisas estão altamente confusas, há coisas sempre a acontecer, coisas a emergir. O grupo de psicólogos que estava em São Vicente, que era também um grupo pequeno, estava completamente esgotado, porque eles estavam praticamente a trabalhar dia e noite, não é? Durante todo o tempo, até nós lá chegarmos, estávamos neste problema. Então, a presença da Afropsis acabou por ser um balão de oxigênio, sobre o qual vamos continuar a falar daqui a pouco, porque eu agora convido-te a assistir à nossa próxima peça. Obrigado. Os cuidados com a saúde mental também estão presentes no projeto Lab Performance, que lhe apresentamos já de seguida. Em Castanheira do Ribatejo, Fernando Nunes faz acontecer desporto e comunidade, bem-estar físico e saúde mental. Depois do 1% More, um projeto de exercício físico no exterior, o PT avançou para a concretização de mais um sonho e abriu o seu estúdio Lab Performance. Nelson Mandela disse que o desporto tem o poder de mudar o mundo. E é exatamente isso que nós fazemos aqui, ou que eu faço aqui. Mudar o mundo significa também transformar as pessoas a partir do seu interior, capacitando-as de uma nova mentalidade e percebendo que conseguem alcançar isto com o físico. Portanto, simples. O desporto pode promover a saúde, unir pessoas de diferentes origens, inspirar mudanças sociais e até mesmo contribuir para o desenvolvimento sustentável. É tudo isto que Fernando faz e implementa no seu estúdio, que mais do que um local do treino físico, é um local comunitário de encontros e de afetos. Eu gosto muito de unir a massa toda, os meus alunos todos. Ou seja, um cruzar por exemplo, do Rafael que tem 15 anos ou do João que tem 15 anos com a António que tem 72 anos, portanto, ou com o Sr. João que tem 75 anos. Isto é muito importante também na questão da maturidade. Aqui dentro também não há só a questão do desporto propriamente dito. Se pudermos analisar ali, existem livros naquilo que eu apelo e dar uma consciencialização não aos mais velhos, por assim dizer, mas também aos mais novos. Também existe a questão do jogar xadrez, ou seja, afastar os miúdos daquilo que é, portanto, as redes sociais, telemóveis, consolas e daí aspas, e começar a capacitá-los pela questão do raciocínio. No Lab Performance não se trata apenas de exercício físico. Aqui também se treina a mentalidade e, mais importante do que isso, treinam-se os afetos, tornam-se as relações humanas mais fortes e musculadas e treina-se com o outro e a pensar no outro. Muitas pessoas acham que PT é luxo, PT é saúde, é qualidade, mas não é só uma qualidade com os meus alunos, eu não me identifico com isso. Identifico sim, se eu estou aqui, se eu arranjei este espaço aqui, então por que não conhecer as pessoas daqui? Por que não também ter uma palavra para elas? Por que não ter também um olhar atento? Não é ser, portanto, o inspetor do sítio, mas é ser aquela pessoa, se efetivamente precisarem de algo, há uma porta que está aberta. Portanto, é a primeira atuação. Fernando sabe, e é para isso que trabalha todos os dias, que a sua missão, o seu propósito, é unir as pessoas, ajudar e contribuir. Como instrutor e como ser humano, no equilíbrio que é a chave para a felicidade dele e dos que frequentam o estúdio. E é esta a questão do PT do Barro. Eu fui acarinhado, sou acarinhado pelas pessoas aqui, e então a minha contribuição é simples. É um sorriso, é um bom dia, é um boa tarde, como é que está, como é que não está, e aqueles dedos de conversa que sabem que efetivamente eu abro a porta, sentamos, estamos na conversa assim, e está tudo ok. Porque às vezes é só isto que nós precisamos. Alguém que esteja disposto a ouvir, alguém que esteja disposto a abraçar e perceber que está tudo bem. Diz ser ambicioso e diz também saber o que quer e o que não quer. O que eu não quero é que o Lab Performance seja só mais um estúdio. Eu quero que o Lab Performance, naquilo que é o contributo para a vida das pessoas, transforme uma lenda. Isso é o máximo que eu posso fazer.
é a minha camisola, é a minha identidade. Então é transformar cada aluno que passou por aqui, nem que tenha sido por um dia, uma semana, um mês, anos, mas é perceber que o contributo que ele encontrou aqui o tornaram lendário. E o ser lenda é na vida dele toda. Corpo e mente, alma e coração. O Lab Performance de Fernando Nunes é o exemplo de como o ser humano, a proporcionar aos outros treino físico, empatia e capacidade de chegar aonde quiser. Daqui a pouco regressamos a Castanheira do Ribatejo para saber um pouco mais sobre esta comunidade que está a ser criada por Fernando Nunes. Mas para já, avançamos para a segunda parte da nossa entrevista com o psicólogo Enda Vieira Lopes. Enda, como é que foi a relação no terreno entre equipas? Porque estavas aqui a partilhar que tiveram este encontro com os psicólogos em São Vicente, que vocês encontraram-nos muito exasperados já, porque a situação era de facto muito exigente. Como é que foi essa relação? O que é que acontece? Nós sabíamos que era muito importante, em primeiro lugar, perceber que os psicólogos que lá estão são os psicólogos que conhecem o que é que está a acontecer. São os psicólogos que estão alinhados com as questões culturais, alinhados com as questões sociológicas e até mesmo com as questões políticas e, portanto, são eles que nos vão ajudar a navegar naquilo tudo. Quando lá chegámos, encontramos pessoas muito cansadas. Logisticamente também havia coisas muito difíceis, porque depois as pessoas também, dentro da ilha, estavam a ter muita mobilidade e então às vezes eles iam a uma zona, trabalhavam com algumas pessoas, mas depois quando chegavam a outra zona já havia pessoas que tinham saído, outras pessoas que tinham entrado e então às vezes repetia-se intervenções. E então foi muito, no princípio, eu acho que houve assim uma certa, da parte dos locais, uma certa do deixa ver quem são estes que vêm, não é? E como é que isto vai correr. Eu acho que passado 1 ou 2 dias perceberam efetivamente que o nosso papel era ajudar, era aprender com eles, partilhar com eles e ampliar as coisas. Percebemos que nós e os nossos projetos não poderiam ser projetos de, por exemplo, acompanhamento psicológico, etc., porque nós só íamos lá estar uma semana. Então, quais eram os projetos que nos faziam sentido? Sinalização, identificação, às vezes até servir um bocadinho de uma figura neutra, porque lá está, porque as pessoas também são vizinhos dos psicólogos, etc. Então, nós também estávamos um bocadinho fora. E depois outra coisa que eu acho que foi extremamente importante, que é, para a população, ter esta dimensão de que são psicólogos que vieram de Portugal, dá também à população um sentimento de nós estamos a ser vistos. Mas tendo em conta as urgências todas que estavam ali presentes, as situações de emergência, qual é que foi a receptividade que existiu a esse tipo de intervenção, mesmo que seja a questão da sinalização? Porque muitas das vezes existe essa resistência. Então, mas eu tenho aqui tantas coisas para reconstruir e agora vou estar preocupado em ter uma conversa com um profissional? Acho que isso aconteceu no início, mas depois rapidamente as equipas quase que se fundiram. Quando começou a haver cada vez mais esta confiança, e então aí era ao contrário, não é? Eram eles que queriam levar os colegas a vários sítios e sim, eles depois a certa altura estavam a ser puxados, não é? Era tipo, toda a gente queria estar com eles e acho que foram muito bem recebidos. Qual é que foi o resultado, o que é que vocês trazem dessa missão e qual é que será então a continuidade, o que é que podemos esperar nos próximos tempos? Em termos de resultados, primeiro foi esta ligação, não é? Com muito sucesso, com a comunidade de São Vicente, com os psicólogos de São Vicente. Tanto que já há um grupo de WhatsApp, já estão todos conectados, já estamos a pensar em fazer também outros projetos a nível da formação, a nível até de outras possíveis missões. Uma coisa que eu achei também fantástica foi que houve novas missões, que eu até nem sei quais, mas houve novas missões que pediram referências de o que é que vocês fizeram para nós podermos continuar, não é? Portanto, de certa maneira, a Afropsig e a ISSDCV conseguiram implantar ali um modelo, ou pelo menos ajudar a construir um modelo que agora está a ser utilizado para continuar a fazer essa intervenção. Portanto, eu acho que estamos de parabéns, acho que a diáspora cabo-verdiana está de parabéns por esta mobilização e foi assim uma experiência incrível que ninguém vai esquecer. E tenho a certeza que continuará a trazer muitos frutos, grata ainda por te ter juntado ao Rumos, por teres trazido essas novidades de São Vicente, que eu desejo que continue a reconstruir-se a partir dessa tragédia. Obrigado, Paula, é um prazer, sempre.
Vamos agora saber, junto de quem frequentou o Lab Performance, como é que este projeto tem impactado no seu dia-a-dia. Eu conheço o Sr. Fernando, assisti à implantação disto aqui, ao início, praticamente estava isto vazio, inclusive assisti à parte das obras e disso tudo, e tem sido uma coisa extraordinária. Conviver com o Sr. Fernando, assistir a isto tudo, esta juventude que aqui vem, quer de primeira idade e terceira idade, para mim continuam a ser jovens, eu também já pertenço à terceira idade, mas pronto. Temos que saber levar a vida, entender que um dia de cada vez, sempre em prol daquilo que é bom para nós e para os outros. Aqui não é só treino, psicologicamente ajuda-me imenso. Eu já cheguei a ter alturas em que vinha treinar desmotivada, mesmo comigo própria, e o Fernando sentava-se e conversava comigo. E às vezes o treino era isso, era nós conversarmos, ou seja, não é só o treino físico, mas psicologicamente ajudou-me imenso, desde a ansiedade a problemas pessoais, e o Fernando para mim é como se fosse família, porque ajudou-me muito nesse sentido. Eu quero saber, com 70 anos, que eu tinha na altura, o que é que o meu corpo, o que é que ele ainda faz. E aquilo que eu tenho feito tem sido qualquer coisa de excepcional, mas excepcional. Eu ganhei uma resistência física que não tinha há 10 anos. Portanto, eu há 10 anos, com menos de 10 anos, tinha menos resistência física do que tenho nos dias de hoje. E a minha vida mudou completamente do ponto de vista físico e depois do físico vai tudo atrás. O exercício faz bem mesmo a todas as patologias que as pessoas possam ter. Portanto, isso é só uma questão de caixinha e de mentalidade. E aqui é onde nós encontramos essa mudança também, de mentalidade, de desconstruir para construir. Desconstruir crenças para construir realidades, para construir verdades. E é nessa verdade que nós estamos aqui. Que acreditamos. O treino físico aliado à preparação mental promete continuar a transformar vidas, tal como a música da Orquestra Geração de Vialonga, que lhe apresentamos na próxima peça. Começou com 25 alunos e alguns violinos, numa escola de Vialonga. Era uma ideia simples, levar música a quem muitas vezes não tem acesso. Hoje, a Orquestra Geração é muito mais do que um projeto, é um caminho para a inclusão construído nota a nota. Começamos inicialmente com um projeto de 25 alunos com violino, portanto 25 alunos numa escola em particular muito conotada pelas suas desigualdades sociais, e este projeto começou como um projeto de inclusão, um projeto virado para a inclusão, para dar oportunidades àqueles alunos e dar oportunidades através do ensino da música, que provavelmente de outra forma não o teriam. Atualmente, cerca de 250 alunos, entre os 8 e os 16 anos, integram a Orquestra Geração de Vialonga, num modelo de ensino integrado no currículo escolar. A metodologia inspira-se no El Sistema, um projeto nascido na Venezuela que prova há décadas que a música pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social. Os nossos alunos geralmente trabalham em orquestras de cordas ou sopro separado, no segundo ciclo em grupos homogéneos por instrumento, mas depois fazemos estes programas também com orquestra sinfónica para os miúdos terem uma experiência diferente, e fazemos todos os anos estágio com a Orquestra Geração, que é quem aplica o sistema aqui em Portugal. Para muitos destes jovens, a música é mais do que uma disciplina.
É o espaço onde se sentem valorizados, onde descobrem talentos e onde aprendem a persistir. Quem está cá, a orquestra faz um impacto na vida das pessoas. Acho que a orquestra é uma coisa muito boa, acho que toda a gente devia estar a entrar. Eu também estou aqui há 7 anos e eu noto diferença na minha vida depois de ter entrado na orquestra. Cada vez mais aprendemos um bocadinho mais sobre música, mesmo que eu não vá seguir como profissão nem como carreira daqui para a frente, eu pretendo continuar a ter um instrumento meu. Acredito que o que nós andamos aqui a aprender é uma coisa que muitos não têm a possibilidade, por isso acho que é uma mais-valia para nós que aprendemos música. Aqui ninguém toca sozinho. O trabalho é sempre em grupo e é nesta dinâmica coletiva que se constrói um verdadeiro sentido de pertença. Há uma diferença fundamental entre uma aula de português e uma aula de orquestra. Na aula de português eu posso fazer o meu trabalho e não interessa se o meu colega ao lado ou não está ou não a fazer esse trabalho. Mas numa aula de orquestra, se o meu colega ao lado não fizer o mesmo trabalho que eu, se eu não fizer o mesmo esforço que o colega do lado, todo o grupo é prejudicado. E eles aprendem o valor do trabalho em equipa e o valor da necessidade de nós trabalharmos em conjunto. O impacto da orquestra vai muito além das salas de aula. Chega às famílias, contagia a comunidade e leva os jovens a palcos além fronteiras. Esta possibilidade que os alunos de Vialonga têm é realmente direcionada para a inclusão, para a redução e para das desvantagens e das desigualdades. E é esse aspecto que queremos destacar. E efetivamente mudou, em Vialonga, mudou e contribuiu para grandes mudanças visíveis na comunidade. A Orquestra Geração de Vialonga é, acima de tudo, uma prova de que a música pode ser semente de esperança. E há uma certeza que ecoa em cada nota. Quando há oportunidade, o futuro pode ser afinado. Na última rubrica de hoje, propomos um passeio pelo maior espaço verde de acesso público da Zona Histórica de Lisboa. Apresentamos-lhe na Zona Histórica de Lisboa o Jardim da Cerca da Graça, um espaço que liga os bairros da Graça e da Mouraria, com 1,7 hectares. Dizem que é um segredo mal guardado à vista de todos. Há ainda muitas pessoas que desconhecem este lugar, que tem uma vista soberba sobre a capital portuguesa. Aqui, a criatividade não tem limites. Pode trazer o farnel e fazer um belo piquenique ou sentar-se na relva a ler. O jardim tem 3 miradouros, cada um deles com uma vista mais incrível do que a outra, sozinho ou em família. Este é um lugar que tem de conhecer, seja na sua corrida matinal ou numa caminhada familiar. Tire um fim de semana, um fim de tarde e delicie-se com o que a natureza lhe dá, aqui, no centro da cidade de Lisboa. Inaugurado há 10 anos, o Jardim da Cerca da Graça é um espaço ideal para todas as idades, oferecendo não apenas uma generosa área verde, mas também um parque infantil e um quiosque com esplanada. Desfrute deste espaço e aproveite as vistas desafogadas e depois partilhe com alunos a sua experiência. Aproveite também para enviar os seus comentários e propostas por e-mail e pelas redes sociais. Por aqui nós temos um novo encontro marcado daqui a uma semana, por isso, conto consigo.